Os pés e mãos do rapaz começaram a serem torcidos. Sangue, pelos e ossos são recolhidos por um canal feito de madeira despejado em um tacho. Para dar fim à sua angústia, um grandalhão encapuzado se aproxima de Miguel e corta sua cabeça, e ela rola para longe. O grupo dá um grito como quem comemora algo, cortando seu braço, apresentado por Noite de Terror. Na misteriosa fazenda sombria, localizada nos arredores da cidade de Guaíra, no interior do estado do Paraná, Brasil, Richard, o herdeiro de Sr. Thomas, se vê envolvido em um enigma sombrio. Após a morte de seu avô, Sr. Thomas, ele herda a fazenda, mas estranhas histórias começam a circular na cidade. As pessoas da cidade alegam que a fazenda é amaldiçoada e repleta de segredos obscuros. A Fazenda Sombria é uma propriedade isolada, cercada por uma densa floresta e cercas enferrujadas. O local é conhecido por ser inóspito e desolado, com uma atmosfera assustadora. Richard decide investigar essas histórias e, enquanto explora a fazenda, ele percebe que algo sinistro paira no ar. A fazenda parece estar presa em um tempo diferente, com árvores retorcidas e construções antigas em ruínas, criando um ambiente aterrorizante. Ao chegar à fazenda, Richard encontra Sarah, uma jovem repórter determinada em descobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua irmã na Fazenda Toledo. Richard é um homem corajoso e decidido, movido pela curiosidade de desvendar os segredos da fazenda. Sarah é uma mulher destemida, motivada pela busca incansável por respostas e pela esperança de encontrar sua irmã desaparecida. O caseiro, que parece saber mais do que está disposto a revelar. Enquanto Richard e Sarah investigam a fazenda, descobrem documentos antigos e jornais que revelam uma história macabra. A fazenda era originalmente conhecida como Fazenda Toledo, e décadas atrás foi palco de rituais obscuros e sacrifícios humanos. A irmã de Sarah, desaparecida anos atrás, estava investigando esses eventos sombrios quando sumiu misteriosamente. O caseiro, que inicialmente parecia inofensivo, se revela um seguidor dos antigos rituais e fará de tudo para proteger os segredos da fazenda. Assim, terror na Fazenda Sombria se desdobra com Richard e Sarah enfrentando eventos sobrenaturais e desvendando a terrível história da fazenda. Eles estão determinados a encontrar a irmã de Sarah. O caseiro da fazenda os cercam. À medida que mergulham mais fundo na escuridão, a verdade se torna cada vez mais horrível. Richard e Sarah decidem unir forças para desvendar os segredos da fazenda. À medida que exploram a propriedade, estranhos acontecimentos começam a se intensificar. Sombras sinistras se movem nas paredes e vozes sussurram no vento noturno. O passado da fazenda continua a atormentá-los à medida que descobrem registros de antigos rituais obscuros que eram realizados para invocar entidades sobrenaturais. O local parece ser um portal para o além, onde o véu entre os mundos é tênue. Enquanto investigam, Richard e Sarah se deparam com um diário antigo pertencente a um dos antigos moradores da fazenda, uma mulher chamada Isabela. Nas páginas, Isabela descreve encontros aterrorizantes com entidades sobrenaturais e como ela seria a próxima a ser consumida pela escuridão da fazenda, pois suas memórias assombram o presente. O caseiro, revelando seu nome como Elias, tenta detê-los a todo custo. Ele acredita que a única maneira de proteger os segredos da fazenda é oferecer um novo sacrifício. Uma batalha final se desenha entre os protagonistas e Elias, enquanto eles tentam evitar um destino terrível nas mãos das entidades sobrenaturais que espreitam na fazenda. Richard e Sarah devem confrontar não apenas o caseiro e encontrar uma maneira de selar o portal entre os mundos para impedir que o mal se espalhe ainda mais. Planejando chamar o delegado, informam ao caseiro Elias que precisam ir à cidade no final de semana. Com um carro antigo que pertencia ao avô de Richard, eles partem em direção à cidade. No entanto, durante a viagem, o carro quebra em uma estrada isolada.
Presos na estrada escura e deserta, Richard e Sarah estão prestes a retornar à fazenda, quando ao longe ouvem cânticos misteriosos, seguindo os sons onde testemunham um ritual sombrio. Um grupo de pessoas encapuzadas, incluindo Elias, realiza o ritual em torno de um antigo altar. Aterrorizados, Richard e Sarah se escondem nas sombras, observando o ritual. Um rapaz no máximo 20 anos, prometendo dinheiro e poder ao rapaz, dizem que sua morte será sem dor. Mas ele é colocado em uma máquina deitado, tem seus pés e mãos presos. O que venha a acontecer deixou Sarah e Richard assustados e tremendo. Após falarem a língua desconhecida, os pés e mãos do rapaz começaram a serem torcidos. Sangue, pelos e ossos são recolhidos por um canal feito de madeira despejado em um tacho. Após a morte do rapaz, eles beberam o sangue um por um e colocaram os braços dele em X e sua cabeça decepada em cima desse X. Enquanto o ritual se desenrola, eles testemunham a morte de um dos membros do grupo, sacrificado como parte do sinistro procedimento. O sacrifício parece invocar uma entidade terrível que paira sobre a cena, espalhando medo e desespero. No meio da confusão, Sarah percebe que a entidade invocada se assemelha a uma figura do diário de Isabela, a antiga moradora da fazenda. Ela compreende que a fazenda está intrinsecamente ligada a essas entidades e que Elias está determinado a manter os rituais a todo custo. A tensão atinge seu ápice com Richard e Sarah, agora cientes dos horrores que acontecem na fazenda, lutando para encontrar uma maneira de escapar do ritual sem serem notados. O que eles farão a seguir e como vão enfrentar Elias e a entidade? A entidade invocada aponta para os dois escondidos e ninguém entende nada. Só entenderam quando viram Sarah e Richard correndo de medo. Como a entidade sabia deles, não tinha como saberem. Richard e Sarah, perseguidos implacavelmente, encontram abrigo na casa de Miguel, um funcionário da fazenda. Eles entram na casa silenciosamente, mas devido ao pânico e à pressa, acabam fazendo barulho, o que acorda Miguel. Ainda sonolento e desorientado, Miguel sai de sua cama para entender o que está acontecendo. Miguel se depara com uma cena caótica, enquanto tenta compreender a situação. Ele não tem ideia de quem são Richard e Sarah e por que eles invadiram sua casa. O sono nubla seu julgamento e ele agarra uma faca de cozinha para se proteger, sem entender completamente a gravidade da situação. O funcionário Miguel, confuso e sonolento, acaba ferindo um dos invasores, cortando seu braço ao tentar se defender. Este trágico acidente desencadeia uma reviravolta inesperada na história. O sangue derramado no chão da casa de Miguel atrai a atenção das entidades sombrias da fazenda, que se aproximam lentamente, criando uma atmosfera ainda mais aterradora. Os membros do ritual seguram Miguel e cortam seus braços e deixam-o livre para olhar o que aconteceu com ele. Miguel agora faz o que todos estão fazendo, olhando a falta de seus braços. Para dar fim à sua angústia, um grandalhão encapuzado se aproxima de Miguel e corta sua cabeça, e ela rola para longe. O grupo dá um grito como quem comemora algo. A história assume uma reviravolta ainda mais sombria e aterradora, com a fazenda sendo tomada por uma presença maligna que se alimenta do caos e do sangue derramado. Richard e Sarah, aterrorizados e culpados, fogem da casa de Miguel, retornando à sede da fazenda, onde devem enfrentar não apenas os perigos humanos, mas as forças sobrenaturais que foram desencadeadas. Richard e Sarah sabem que estão enfrentando uma ameaça terrível. As entidades sombrias, agora despertadas pelo sangue derramado, parecem estar em todos os lugares, espreitando-os na escuridão. A fazenda ganha vida com um mal ancestral, suas sombras sinistras se alongando e movendo-se como se tivessem uma mente própria.
Richard e Sarah se veem caçados pelas entidades, forçados a encontrar abrigo em uma das estruturas em ruínas da fazenda. Enquanto buscam refúgio, eles encontram um antigo diário que pertencia a Isabela, a antiga moradora da fazenda. O diário revela a história de um amor proibido que desencadeou a maldição da fazenda e a invocação das entidades. Isabela e seu amado tentaram selar o portal para o mundo dos mortos, mas a tragédia se seguiu. Conforme mergulham mais fundo na história, Richard e Sarah descobrem uma maneira de selar o portal, uma antiga cerimônia que deve ser realizada com precisão. Mas o ritual é perigoso e requer sacrifícios. Eles devem decidir se estão dispostos a pagar o preço para encerrar a maldição da fazenda. Richard e Sarah se preparam para o ritual final, para selar o portal e banir as entidades sombrias. A fazenda se torna um campo de batalha sobrenatural, onde o destino deles e o destino da fazenda estão intrinsecamente ligados. O desfecho se aproxima e o horror atinge seu ponto mais alto. Com o ritual final em mente, Richard e Sarah se preparam para selar o portal e banir as entidades sombrias. A fazenda, envolta em uma atmosfera aterradora, está prestes a revelar seus segredos mais profundos. No coração da fazenda, Richard e Sarah realizam o ritual antigo com precisão, enquanto as entidades sombrias tentam impedi-los. A luta é feroz, com sombras aterrorizantes se contorcendo e tentando desfazer o que está sendo feito. Durante o ritual, eles também descobrem que as almas aprisionadas na fazenda, incluindo a de Isabela e seu amado, estão presas nas entidades sombrias. Ao selar o portal, eles permitem que essas almas finalmente descansem em paz. Sarah chora e mais fica aliviada de saber sobre a irmã. Vai em paz, diz Sarah à sua irmã. Quando o ritual é concluído, uma onda de energia sobrenatural se espalha pela fazenda, afastando as entidades sombrias. A fazenda fica em silêncio, a escuridão se dissipa e a paz retorna à propriedade. Richard e Sarah, exaustos e feridos, olham ao redor, finalmente aliviados por terem encerrado a maldição. A história da Fazenda Sombria chega ao seu fim, com Richard e Sarah tendo enfrentado horrores inimagináveis. A fazenda, uma vez condenada, agora está liberta da maldição que a assombrava. Richard e Sarah, por sua coragem e determinação, conseguem trazer paz à propriedade e às almas atormentadas que ali residiam. Após o ritual bem-sucedido, Richard e Sarah finalmente se sentem seguros na Fazenda Sombria. Eles retornam à cidade de Guaíra, onde compartilham a história com as autoridades e explicam o que aconteceu na fazenda. A cidade e as autoridades ficam chocadas com a história e decidem investigar a fundo o que aconteceu na fazenda ao longo dos anos. Richard e Sarah são considerados heróis por terem enfrentado o terror e encerrado a maldição. A fazenda, agora limpa de sua escuridão, começa a se recuperar. As sombras desaparecem e a natureza ao redor da propriedade floresce novamente. É como se a fazenda estivesse agradecendo por sua coragem. No entanto, à medida que Richard e Sarah deixam a cidade de Guaíra, eles recebem um aviso anônimo. Alguém sabe que o ritual de selar o portal não é permanente e a fazenda ainda guarda segredos insondáveis. Eles percebem que a luta contra o mal pode não ter um fim definitivo. A história da Fazenda Sombria chega ao seu ponto final, mas deixa uma sensação de inquietação no ar. Apesar de terem enfrentado os horrores da fazenda, agora sabem que o mal pode ressurgir a qualquer momento. A incerteza paira sobre o futuro, e a fazenda permanece como um local de mistério e terror. Se cuide, ou eu conto a sua história aqui.